Graça e paz, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico na carta de Paulo aos Filipenses. Esta igreja que Paulo fundou, a primeira igreja que Paulo fundou na Europa e que foi uma igreja muito querida pelo apóstolo Paulo, pelo amor que eles manifestavam a ele, ajudando-o na obra missionária. E sobre esta carta, uma carta mais pessoal, mais intimista, nós estamos estudando e vendo como se reflete na igreja e na vida do apóstolo Paulo essa relação de amor entre ele e a igreja, né? Estamos estudando, então, essa carta e talvez Paulo tivesse um grande apreço por essa igreja, por ser ela também a mais fiel e pura doutrinariamente. Mas, mesmo assim, sendo uma igreja fiel e pura doutrinariamente, havia algumas divergências entre os irmãos, né? Paulo vai falar de divergências entre irmãos dentro do corpo de Cristo ali e vai falar sobre discórdias, sobre quem seria mais importante, né? Alguns membros estavam discutindo isso, quem seria mais importante, buscando honra pessoal. E Paulo, então, fala das rivalidades e das ambições pessoais dentro da igreja. Mas nós vamos ler o texto e vamos orar para dar sequência a este estudo. Filipenses 2, de 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Considerai cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o texto que nós lemos para a meditação hoje. Deus abençoe a sua palavra no nosso entendimento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por podermos estudá-la livremente no nosso país. Rogamos-te que o Senhor fale ao nosso coração, nos abençoe e nos ajude a praticarmos os ensinamentos da tua palavra. Agradecemos-te pelas pessoas que estão participando. Pedimos que o Senhor abençoe cada um, cada família representada e que este estudo possa alcançar outras pessoas para edificação da tua igreja. Nós oramos agradecidos
em nome de Jesus. Amém. Então, esta carta, como nós dissemos, é uma carta preciosa, e Paulo está demonstrando que, mesmo com alguns problemas ali dentro da carta, né, dentro da igreja, a carta tem um tom de alegria, um tom de regozijo. E Paulo vai falar, então, contra algumas situações que estavam presentes ali na igreja, e vai falar ainda sobre o ensino dos judaizantes, que queriam que os crentes em Jesus Cristo, gentios, para serem verdadeiros crentes, se circuncidassem, quer dizer, se tornassem como judeus, né? Por isso é chamado de judaizante. Eles queriam que os gentios começassem a praticar o judaísmo para depois ser crentes em Jesus. E Paulo é contra esta atitude. E ele fala também daquele sistema de perfeccionismo que apareceu na igreja. Alguns achavam que poderiam alcançar a perfeição, impecabilidade neste mundo, né? Como se fosse possível neste mundo alcançar o estado de impecabilidade. E eles eram os perfeccionistas. E Paulo vai falar também da influência de filósofos libertinos e antinomianos que diziam que o crente pode praticar tudo o que ele quiser, que não há importância nenhuma em cometer todo tipo de atitude, porque ele já está salvo em Cristo Jesus, e essa salvação é não pode ser mudada, ela é imutável. Então, não importa do modo como nós vivamos, nós já somos salvos. Paulo vai lutar contra isso, e vai falar que realmente os salvos têm uma vida transformada. Só o fato de alguém dizer que pode viver de qualquer jeito, porque já está salvo, demonstra que ele ainda não entendeu o processo de salvação e que não está salvo. Então, Paulo vai falar sobre isso nessa carta. Ele exortava os crentes de Filipos. A exortação aos crentes de Filipos era uma exortação firme, e ele afirmava o seguinte: primeiro, que os crentes de Filipos eram muito corajosos, né? E ele exaltava a coragem deles, dos filipenses, em face da oposição, né? O que é um sinal do julgamento divino contra os perseguidores. Então, ele está dizendo que os crentes de Filipos eram muito firmes, e mesmo com oposição e com perseguição, eles permaneciam firmes na fé e sofriam as perseguições sem vacilar, sofriam as perseguições sem renunciar à fé, firmes na fé. Paulo, então, está dizendo que isso é um sinal para que todos vejam que os perseguidores vão ser julgados por Deus, né? Deus vai julgar os perseguidores, os opositores do Evangelho. Também, Paulo exalta essa coragem dos filipenses ante a perseguição, porque ele diz que é um sinal também da própria salvação dos crentes. Então, a perseguição tem uma dupla função. A primeira delas é demonstrar a perdição daqueles que estão perseguindo. E a segunda delas é demonstrar a salvação daqueles que estão firmes na fé. É, uma pessoa que sofre perseguição e permanece firme, ela demonstra que verdadeiramente ela está salva em Cristo Jesus. Paulo, então, fala disso e fala que
sofrer pelo nome de Cristo, sofrer por Deus, é uma honra dada pelo próprio Deus, né? Então, o sofrimento, na visão de Paulo, é algo que é benigno, não por causa do sofrimento, mas por causa da honra que é padecer por Cristo Jesus, dar a vida por Cristo Jesus, dar uma parcela do seu comportamento, da sua dedicação, dar uma parcela do seu comprometimento com a palavra. Isso tudo exalta o Senhor nosso Deus e demonstra que o crente também está firme na fé e que ele tem prazer em estar honrando o Senhor nosso Deus a partir do sofrimento. Então, quando a gente está sofrendo pelo Evangelho, a gente está, de uma maneira direta ou indireta, glorificando a Deus, e isso é uma honra. Saber que você está glorificando a Deus, que Deus está se alegrando com a sua vida e seu testemunho, é uma honra especial para todos aqueles que participam desse tipo de atitude, de sofrimento, mesmo que seja sofrimento. Paulo, então, compartilha da luta dos filipenses. Ele diz que ele está preso pelo Evangelho, ele foi perseguido pelo Evangelho, e agora ele está sofrendo juntamente com os filipenses. Preso, mas ele compartilha com os filipenses do sofrimento deles, né? E quer que os filipenses sigam o seu exemplo, o exemplo dele enfrentando o sofrimento, enfrentando perseguições, enfrentando a prisão. Ele quer que os filipenses sigam o seu exemplo, né, quando estão enfrentando agora um sofrimento, uma perseguição que está havendo em Filipos, né? Essa perseguição feita contra os crentes de Filipos manifestou a graça que a igreja tinha, que a igreja recebeu de Deus para suportar esta situação. Paulo está contente porque vê que os filipenses estão firmes na fé, não pelo sofrimento, mas porque o sofrimento demonstra a sua firmeza doutrinária, a sua firmeza na fé em Jesus Cristo. Neste texto lido agora, nós vemos o apóstolo trazendo exortações ao amor fraternal. Paulo está preocupado com a manifestação de amor entre os crentes e ele está trazendo exortações à prática do amor fraternal e à humildade e ao serviço mútuo. Ele está dizendo que os crentes devem se amar a si mesmos e aos outros, né? Amar-se e a si mesmo, amarem-se a si mesmos conforme o mandamento de Jesus e amarem predominantemente os irmãos e servirem mutuamente uns aos outros. Paulo está dizendo que a vida cristã é uma vida de serviço mútuo, em que nós nos prestamos a servir os irmãos e a sermos bênção na vida dos irmãos. Isso é o que Paulo está dizendo que um crente maduro faz. Então, Paulo está dizendo que nós devemos servir uns aos outros com amor fraternal. E ele está nos ensinando, por meio desta carta, que, primeiro, nós estamos em Cristo. A nossa vida é Jesus Cristo. E tudo que temos é do Senhor Jesus Cristo e vem dele. Paulo, então, está dizendo que nossa vida está fundamentada na pessoa de Cristo. Ele nos ensina que nós estamos em Cristo. Nossa vida é Cristo,
tudo que temos, que somos, vem de Cristo. Segundo, ele diz que é nele, é em Cristo, que nós temos consolo. Nós somos consolados pelo Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos nossa exortação, nós queremos ser exortados por Jesus Cristo, e é nele que nós temos as exortações, o consolo. A palavra melhor aqui é o consolo, que temos comunhão e que podemos manifestar isso mutuamente. É por causa de Jesus Cristo estar morando em cada um de nós pelo Espírito Santo que é possível que nós tenhamos essa comunhão e que nós nos exortemos uns aos outros e amemos uns aos outros, podendo manifestar isso mutuamente, isto é, uns para com os outros, né? Então, é em Cristo que nós estamos, e é porque nós estamos em Cristo que isso pode acontecer. Se nós não estivéssemos em Cristo, jamais poderíamos amar uns aos outros, porque o que nos une é o fato de termos o mesmo Espírito entre nós. Esse mesmo Espírito nos dá unidade, é ele que trabalha nos unindo uns aos outros, né? Como verdadeiramente um corpo em Cristo Jesus. Então, Paulo está afirmando também que nele, em Cristo, nós temos um vínculo profundo, um vínculo enraizado, arraigado, entranhado. Esse vínculo que nós temos por causa de Cristo, que está habitando em cada um de nós, é um vínculo que ele está entranhado profundamente no nosso ser e ele é manifestado nos afetos que nós temos uns para com os outros e na misericórdia que nós manifestamos uns para com os outros. Então, quando nós estamos no corpo de Cristo, salvos por Cristo Jesus, nós temos esses afetos mútuos, entranhados em nós, de modo que nós não podemos viver sem manifestar esses afetos. Esses afetos existem por causa de Cristo estar dentro de nós pelo Espírito Santo. Então, esses afetos existem normalmente na vida do cristão, e ele precisa manifestar esses afetos e essa misericórdia que está entranhada no seu coração. É de duvidar que uma pessoa que seja crente se ela não manifesta esses afetos entranhados e essa misericórdia de uns para com os outros. Então, nele, nós temos esse vínculo profundo, um vínculo de amor, de afeto profundo, de amizade, de relacionamento de misericórdia. Agora, Paulo diz o seguinte, que se eu recebo tudo isso de vocês, ele está falando aos filipenses, se eu recebo tudo isso de vocês, então há algumas consequências desse fato. Se eu estou recebendo todas essas coisas, todo esse amor, toda essa graça, toda essa misericórdia, se eu estou recebendo de vocês entranháveis afetos, esses afetos profundamente entranhados em nós, então, se eu recebo isso de vocês, então, primeiro, completem a minha alegria praticando isso entre vocês. Se eu posso receber esse amor de vocês, e eu sei que vocês me amam, então pratiquem isso entre vocês. Não permitam que haja nenhum tipo de divergência, nenhum tipo de contrariedade entre vocês. Manifestem esse amor na vida de vocês, né? Essa manifestação de amor deve ser constante. Completem a minha alegria. Paulo está dizendo, então, que a alegria dele será completa com a igreja de Filipos, quando eles praticarem o mesmo amor que eles dedicam
o mesmo amor que eles dedicam a Paulo, se eles praticarem entre si, na própria igreja, né? Então, ele está falando, em primeiro lugar, completem a minha alegria. Pratiquem o mesmo amor que vocês praticam para comigo. Entre vocês, amem-se a si mesmos. Amem-se a cada um. Cada um de vocês ame o outro, ame o seu irmão, do modo que nós temos visto vocês me amarem, né? E eu amar vocês. Então, esse é o primeiro ponto, né? Completar a minha alegria. Como é que eles vão fazer isso? Na prática, o que significa completar a alegria do apóstolo Paulo? Na prática, significa o seguinte: pensem a mesma coisa. Como é importante a igreja ter um pensamento comum. Pensem a mesma coisa. Sejam unânimes. Tenham a mesma disposição. Né? Não seja uma igreja cheia de divergências. Não seja uma igreja cheia de diferenças. Seja uma igreja que tem a mesma disposição, sendo unânimes entre vocês. Tenham a mesma disposição, o mesmo sentimento. Segundo, manifestem esse amor tendo entre vocês o mesmo amor que foi manifestado por mim, manifestado para comigo. É o mesmo amor, o mesmo cuidado que vocês têm comigo, tenham uns para com os outros. É necessário que vocês compreendam que esse amor que vocês manifestam por mim deve ser praticado entre vocês mesmos, uns para com os outros. Manifestem isso. E terceiro, Paulo orienta que eles sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que haja um só sentimento, uma só alma, que eles sejam unânimes nas coisas que eles decidem, que eles tenham a mesma visão espiritual, que eles caminhem juntos e demonstrem esta unidade do corpo de Cristo, fazendo todo o possível para terem um só pensamento, uma só disposição, um só sentimento. Isso é possível, né? Isso é possível pela presença do Espírito Santo governando, dirigindo, dominando a igreja. Então, Paulo responde aos crentes de Filipos dizendo isso, né? Que se eu recebo de vocês todo o amor e todos os afetos que vocês têm, se vocês me amam e me sustentam e me abençoam, isso deve ser praticado também entre vocês, né? E essa prática deve ser uma prática tal que complete a minha alegria. Vai ser muito bom para mim, eu vou ter uma alegria muito grande ao ver que vocês estão praticando esse amor genuíno que vocês mantêm para comigo e estão praticando entre vocês. Segundo aspecto, se eu recebo de tudo isso de vocês, tenham a motivação correta. Nada façam por contenda ou vanglória, né? Nada façam por partidarismo. Não se dividam em grupos na igreja, né? O grupo A, o grupo B, o grupo C. Não façam isso, porque isso vira partidarismo. E virando partidarismo, cada um vai defender o seu partido e não o corpo de Cristo, e não a presença de Cristo no meio de vocês. Então, nada façam por partidarismo. Tenham a motivação correta, façam as coisas como eu tenho ensinado vocês. O corpo de Cristo não pode ser dividido. Não se dividam, não tomem partido, não criem facções dentro da igreja. Manifestem o amor uns para com os outros e permaneçam juntos, né? Nada façam por partidarismo.
Não é o grupo A que é melhor do que o grupo B, que é melhor do que o grupo C, nada disso. Isso atrapalha a igreja, isso divide a igreja. É necessário viver uma vida de unidade. Segundo, nada façam também por vanglória. O que é isso? Vocês precisam de lembrar que não devem exaltar ninguém, nenhuma pessoa, nem a si mesmos e nem a outras pessoas. O único que merece glória, honra, louvor é Deus. É Deus quem merece tudo isso. Então, quando vocês forem fazer alguma coisa, nada façam por vanglória, para se gloriarem daquilo que estão fazendo ou para terem exaltação por aquilo que está sendo feito. Pelo contrário, façam de tudo humildemente, glorificando a Deus, para que toda a igreja glorifique a Deus, honre a Deus e louve a Deus por todas as coisas que estão sendo feitas. Isso é o que é fundamental numa vida de relacionamento na igreja do Senhor. Tenham a motivação correta, considerando, em terceiro lugar, os outros superiores a si mesmos. Considere cada um o outro superior a si mesmo. O que é que significa isso? Será que significa que eu sou inferior a outra pessoa? Não, todos nós somos iguais, mas eu posso considerar os direitos da outra pessoa antes de considerar os meus. Então, é como se eu considerasse ela superior a mim mesmo. E Paulo está ensinando que eu devo considerar os outros superiores a mim mesmo, de modo que as pessoas sejam honradas, dando preferência às outras pessoas. Isso significa manifestar humildade e manifestar amor, ser capaz de dar honra a outro irmão, a outra irmã, né? Sendo desta maneira capaz de oferecer o meu lugar para outra pessoa. E, em quarto lugar, Paulo está dizendo, não atentem, né, para o que é propriamente seu. Não atentem para o que é seu, pessoal, mas cada qual atente para o que é do outro. Então, procure os interesses dos outros. Não faça do seu interesse o ponto central da sua vida. Não faça do seu interesse uma questão de honra para você, para que você não brigue com outros e se coloque na frente de outros. Pelo contrário, Paulo está ensinando que eles devem, os filipenses devem atentar para o que é dos outros também, para, na medida do possível, dar prioridade às outras pessoas, para para que os outros possam ser honrados. Busquem os interesses dos outros, é o que Paulo está ensinando aqui, e não somente o próprio interesse. Zelem pelo interesse das outras pessoas, pelos interesses alheios. Não é intrometer na vida dos outros, não é ser intrometido, mas é ajudar os outros nas suas necessidades, buscando o interesse deles em primeiro lugar. Paulo está dando uma lição de humildade aqui, demonstrando que a humildade é uma característica forte, importante, muito grande do cristão, como Jesus foi absolutamente humilde. E é isso que ele vai falar agora na sequência do texto. Ele vai dizer assim: sigam o exemplo de Jesus Cristo. Sigam o exemplo de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, isso é o que Paulo fala agora. Sigam o exemplo de Jesus Cristo. Primeiro ele diz, completem minha alegria, né? Pensando a mesma coisa, tendo entre vocês o mesmo amor,
sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Em segundo lugar, ele diz é, que todos devem ter a mesma motivação, nada fazendo por contenda ou vanglória, nem por partidarismo, considerando os outros superiores a si mesmos e atentando para as necessidades dos outros, né, para os interesses dos outros. Agora, ele vai falar sobre o exemplo de Jesus Cristo. Terceiro lugar, né? Sigam o exemplo de Jesus Cristo. O que Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando que nós devemos ter o mesmo sentimento de Jesus. O mesmo sentimento de Jesus. A carta aos Filipenses é um desafio. Ele está falando aos Filipenses: tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é esse sentimento que houve também em Cristo Jesus? Ele, sendo Deus, da mesma essência e da mesma natureza do Pai, Deus eterno, Deus que criou todas as coisas, sendo esse Deus eterno, da mesma essência e natureza do Pai, ele não se aferrou a esta condição, não se apegou intensamente a esta condição que ele tinha por direito, né, de ser igual ao Pai. Ele tinha esse direito de ser igual ao Pai. Por quê? Porque eles são da mesma essência, da mesma natureza, eles são o mesmo Deus. Mas Jesus não se apegou, não se apegou com muita força, não se aferrou a essa posição, né? Não disse assim: olha, eu sou Deus, eu sou da mesma natureza, eu não vou para a cruz. Não foi isso que Jesus fez. Ele, sendo da mesma natureza e essência de Deus, não se aferrou a esta condição, não se aferrou a esse direito. E ele, sendo igual a Deus, igual ao Pai, ele humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Foi ele que voluntariamente se humilhou. Ele foi obediente ao Pai, mas também foi voluntário, né? Ele não veio obrigado, ele veio porque ele determinou, ele quis. E humilhou-se a si mesmo numa ação consciente. Jesus não veio assim: não tem outro jeito, eu vou, né? Não. Uma ação absolutamente consciente, absolutamente voluntária e uma ação absolutamente planejada. Não foi algo ocasional, não foi algo que não tinha planejamento, não foi algo que ocorreu sem planejamento, né? Foi absolutamente planejado. E ele veio, então, a este mundo e a si mesmo se esvaziou. O que é que Jesus fez se esvaziando? Ele não deixou de ser Deus. Enquanto ele estava neste mundo, na forma humana, ele continuou sendo Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem, né? Jesus era homem perfeito e Deus perfeito. Mas ele não deixou de ser Deus, tendo natureza de Deus e tendo também natureza humana. E temporariamente ele deixou de usar os seus poderes e os seus atributos e prerrogativas. Deixou de usar para ser homem perfeito, né? E nessa condição de homem perfeito ele viveu cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo e viveu nessa condição de homem perfeito e Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele tornou-se homem e ele tinha dupla natureza, ele era Deus e era homem ao mesmo tempo, é ainda, né? Deus, Jesus não mudou, hoje ele continua Deus e homem lá no céu, com o corpo ressuscitado, semelhante ao nosso,
Então, eles são duas naturezas numa só pessoa. Esse é o ensino de Paulo aqui aos Filipenses. Duas naturezas em uma só pessoa. E ele revelou-se em forma humana, havendo, portanto, encarnação. Jesus se encarnou. Ele passou pelo nascimento humano para receber um corpo humano. Ele foi encarnado na Virgem Maria e nasceu desta encarnação, nasceu desse milagre em que o Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria para que ela fosse a mãe do Salvador. E então Jesus se revelou de forma humana e humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tudo isso Paulo está dizendo para os crentes de Filipos. Sigam o exemplo de Jesus. Ele foi aquele que veio de forma humilde. Tenham o mesmo sentimento dele. O sentimento dele foi um sentimento de humildade. Ele, sendo Deus da mesma essência do Pai, ele humilhou-se. Não se aferrou, né? Não se apegou demasiadamente à sua posição de Deus Filho, né? Mas abriu mão disso e, mesmo tendo o direito de ser igual ao Pai, ele abriu mão desse direito. Mas humilhou-se a si mesmo. É uma ação consciente, não é uma ação voluntária, uma ação planejada, não foi ocasional, né? Ela foi absolutamente planejada, não foi circunstancial. E a si mesmo se esvaziou, não deixou de ser Deus, sendo homem e Deus ao mesmo tempo, foi cheio do Espírito Santo. Ele viveu na plenitude do Espírito Santo. Então, ele era homem perfeito, cheio do Espírito Santo. E tornou-se, então, homem, uma pessoa divina e humana, duas naturezas em uma só pessoa. Revelou-se em forma humana pela encarnação e humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado nessa forma de servo, foi obediente até a morte, se tornou obediente até a morte e tornou-se obediente a ponto de morrer na cruz do Calvário, em obediência ao Pai e desde o nascimento até a morte, a perfeita obediência do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, se há um exemplo a seguir, esse é o exemplo de Cristo. Com ele, tudo isso que eu mencionei aconteceu, diz Paulo aos crentes de Filipos, né? E, em quarto lugar, a exaltação de Jesus, né? Ele fala da exaltação de Jesus, ou seja, toda aquela pessoa que foi humilhada, que é humilhada, ela será exaltada. Isso é que Paulo está ensinando aqui, né? Então, ele diz assim, que tendo Jesus cumprido as ordens do Pai, Deus o exaltou de forma absolutamente única, sem igual. Paulo está transmitindo aqui uma visão para os crentes de Filipos, que eles também vão passar por essa glorificação, né? Porque o que aconteceu com Jesus de ser glorificado também pode acontecer e vai acontecer com os crentes em Jesus Cristo. Terão corpos glorificados e terão galardões no céu. Então, tendo é, Jesus tendo compaixão dos seres humanos, ele veio a este mundo, né? E ele cumpriu as ordens do Pai. Deus o exaltou de uma forma absolutamente única, sem igual, né? Como? Deus o colocou
acima de todas as coisas e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não há nenhum nome que tenha mais glória, honra e poder do que o nome de Jesus. Ele tem poder, autoridade, majestade. Ele é rei, não é? Ele é acima de todas as coisas. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E neste nome, para este nome, todos darão glória. Diante dele, dobrar-se-ão os joelhos de todas as criaturas, tanto nos céus, como na terra, como debaixo da terra. Ou seja, todos glorificarão o nome do Senhor Jesus, porque o nome tem um significado muito importante. Na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, o nome representa a pessoa, né? Então, quando fala no nome, está se referindo à pessoa de Jesus. Então, o nome que é sobre todo nome é um homem chamado Jesus, que é colocado sobre todas as coisas, como ser humano. E é Deus eterno, né? Segunda pessoa da Trindade, e que já está glorificado numa posição de suprema autoridade, numa posição de honra, de glória, de autoridade, de louvor, de majestade. Majestade. Então, ele é o Senhor de todas as coisas, todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Muito bem, Paulo então ensina na carta aos Filipenses o exemplo máximo de humildade que nós devemos buscar para nós mesmos. E essa humildade é fundamental para nos colocarmos a serviço dos irmãos, para não nos acharmos mais importantes do que ninguém. Pelo contrário, entendermos que nós somos servos uns dos outros, né? Concluindo e aplicando. Primeiro, a vida cristã verdadeira sofre oposição. Isso é uma verdade absolutamente clara. Quando você é um crente verdadeiro, você sofre oposição. O mundo se opõe a nós. Os valores, as práticas, os princípios do mundo são totalmente contrários ao cristianismo. Como que nós devemos agir, então? Agir com toda firmeza, tendo coragem de expor os nossos pensamentos naquelas situações em que nós somos contrariados, né? E alguém menciona práticas que nós não podemos concordar, com as quais nós temos oposição. Então, é necessário que nós tenhamos essa visão de que a vida cristã verdadeira sofre oposição. Hoje, os conceitos do mundo são conceitos absolutamente contrários ao Evangelho. E o pior de tudo para mim é que a igreja tem assumido alguns desses conceitos e está cada dia mais assumindo esses conceitos. Esta semana eu vi uma entrevista de um pastor, como está na internet, é público, eu vou citar o nome dele. Ricardo Gondim. Ele está dizendo que, ele disse literalmente o que eu vou repetir. Esta igreja, a igreja dele, está de braços abertos para receber todos aqueles que entendem que há uma forma diferente de amor, há uma prática de amor diferente, independente do sexo. Ele estava falando que eles estão recebendo os homossexuais na igreja sem arrependimento. Não é pecado ser homossexual. A homossexualidade é algo aceito, é uma forma diferente de amor. Então, tem igrejas batizando gays. Não há nada contra batizar gays, desde que eles reconheçam que eles são pecadores, mas não ajudá-los a
permanecer no mesmo erro, dizendo que eles estão numa prática, uma variação da prática normal, mas que isso é uma manifestação de amor e que eles podem praticar isso normalmente. Então, a igreja precisa se opor aos conceitos do mundo, né? Aos conceitos que vêm no mundo. Esse é só um exemplo. Segundo, o ambiente da igreja pode se prestar às desavenças, aos ciúmes, à vanglória, parecer mais importante do que os outros, né? Então, nós, às vezes, vemos na igreja essas atitudes. Por que parecer mais importante para os outros? Né? Como evitar isso? Então, muitas vezes na igreja, uma pessoa quer assumir o domínio, quer mandar, quer assumir a posição de liderança, quer determinar as coisas na igreja, tudo isso com o intuito de ser reconhecida ou de estar praticando algo que possa ser glorificado pelos homens, né? Então, nesse caso aqui, nós precisamos ver que o ambiente da igreja deve ser um ambiente santo e que a glória na igreja deve ser dada somente ao Senhor Jesus. Terceiro, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Este é o princípio da humildade, né? Buscar os interesses dos irmãos, dar prioridade aos irmãos. Esta é uma marca do verdadeiro cristão, da humildade que Jesus demonstrou. E você se aferra ao seu direito, briga por ele? Eu já ouvi tanta gente falar isso, né? Não, o meu direito é esse. Não, essa posição é minha. Não, eu não faço isso porque eu não vou me rebaixar. Então, as pessoas não entendem que nós estamos na igreja para servir a Deus, servindo uns aos outros. Nós precisamos de deixar de nos aferrarmos ao nosso direito e de brigarmos por nossos direitos. Precisamos apenas de entender que devemos servir as pessoas, abençoando as pessoas com a nossa atitude. Quarto e último, Jesus Cristo é o exemplo máximo de uma vida dedicada aos outros, em obediência ao Pai. Haja entre vós, ou em vós, o mesmo sentimento, é o que Paulo fala. Qual o sentimento? Sentimento de uma vida em humildade, dedicada completamente a Deus, fazendo a sua perfeita vontade. Nós entendemos que esta carta é uma oportunidade grande de aprendermos a servir aos irmãos. E ela realmente praticada nos abençoa, abençoa a igreja e evita que nós sejamos criticados por não termos uma vida de humildade, não termos uma vida de comunhão, termos uma vida de divisões. Que o Senhor misericordiosamente nos abençoe para que o nome dele seja glorificado.